Oiê! Vamos falar sobre ética e valorização profissional? Obrigado. Olá, amigos do Cá Me Disse. Hoje estou aqui para mais um quadro do Cá Entre Nós com uma convidada super especial, a fonoaudióloga Daniela Galli. Mas hoje nós vamos ter um bate-papo um pouquinho diferente. Eu não vou ser a entrevistadora, eu vou ser a entrevistada, porque a Daniela, ela faz parte do Conselho Regional de Fonoaudiologia aqui de São Paulo e ela me convidou para a gente falar um pouquinho sobre a ética dentro da atuação profissional do fonoaudiólogo. Dani, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre o que é essa proposta, o que é esse evento essa semana e a gente já vai começar a conversar. Obrigada, Camila, por ter aceitado o nosso convite. O Conselho fica muito honrado com a sua participação, tá? E todo ano o Sistema de Conselhos ele faz uma campanha sobre valorização profissional. Esse daqui é o Código de Ética do Fonoaudiólogo. E esse ano a nossa campanha ela tem como tema o profissionalismo. E aí a gente, nesse mundo, enfim, de mídias sociais, a gente começou a pensar de que forma a gente abordaria isso, né? E pensamos na Camila por conta da repercussão do trabalho dela no YouTube, Instagram e nas redes sociais. Então hoje o bate-papo ele vai um pouco nessa direção para a gente conversar sobre profissionalismo dentro das mídias sociais. Camila, conta pra gente um pouquinho como é que você pensou em fazer um canal, sair do atendimento clínico já realizado com ética, enfim, e aí migrar para as mídias sociais para oferecer esse outro serviço. Muito bem. Então, essa ideia partiu de uma demanda que eu fui percebendo sobre cuidados. As pessoas têm muita dúvida sobre voz, têm muita dúvida sobre os cuidados com a voz, sobre cuidados de saúde, sobre as práticas, sobre exercícios. E aí eu tô falando mais da minha área, né, que seria mais da voz e da comunicação. E eu percebi que o nicho da internet tem muita informação, mas nem toda informação é informação de qualidade. Já que temos aí uma necessidade de se conhecer mais a respeito da voz, da comunicação e tem tanta informação que está perdida na internet, por que não eu desenvolver aqui então um conteúdo com orientações baseadas numa técnica, num conhecimento científico, num estudo, né, na minha competência e trazer para essas pessoas esse tipo de orientação. E tem um passo a mais ainda que é que eu gostaria de mostrar para as pessoas que as questões da voz e da comunicação elas não estão presas dentro de um consultório e não estão somente relacionadas a uma questão de saúde. Isso é do dia a dia. Vida, né? Exatamente. Então a voz, nós precisamos da nossa voz para tudo. Pensando nisso também, eu quis trazer conteúdo para o canal que tivesse toda essa bagagem, que tivesse uma base científica, uma base de estudos e da minha profissão mesmo, mas que ao mesmo tempo fosse algo leve. Então algo palatável, algo fácil, algo que possa atingir um público leigo, sabe? Então, no meu canal, eu tenho essas orientações sobre voz, sobre comunicação, mas eu também falo, por exemplo, sobre cinema, que é uma parte mais do entretenimento, mas eu ainda estou falando da comunicação dentro do cinema. Eu falo de música, eu faço análise vocal de cantores, então eu estou mostrando como que a voz pode ser um veículo importante da expressividade. Então, a minha ideia com o desenvolvimento desse canal foi também de justamente mostrar para as pessoas que a voz e a comunicação estão em todos os aspectos da nossa vida. Tá. Super bacana a sua trajetória. E como é que você consegue aliar tudo isso e num momento em que a gente vive muita exposição com os preceitos éticos que norteiam e que guiam a nossa profissão, né? Que regulamentam a nossa prática. A gente tem um capítulo específico que trata sobre isso. E quais são os cuidados que você tem, então? A primeira coisa que eu fiquei muito atenta quando eu comecei a estruturar e desenvolver o canal foi justamente com relação às minhas práticas enquanto fonoaudióloga. Porque mesmo estando ali num canal do YouTube, que entende-se que é uma coisa um pouco mais descontraída, mais despojada, e o meu canal é assim, quem me acompanha sabe que a gente brinca, eu faço umas brincadeiras e tal, mas sempre com muito respeito, sempre com muita responsabilidade e um ponto muito importante, que até as pessoas se queixam um pouco aqui comigo e agora vem a explicação do porquê que eu faço isso, eu não passo nenhum tipo de técnica ou exercício Ótimo! para curar nada. Então,
Você que sempre me pergunta, poxa, Fono, mas eu preciso de exercício para melhorar a minha voz, qual é o exercício que eu faço para minha dicção? Eu não faço isso por uma questão ética. Porque senão a Camila ia infringir uma lei de ética. Exatamente. E a gente tá de olho, né, Camila? Ela sabe disso como uma fonoaudióloga super atuante e respeitosa com seus clientes e com a profissão também, com seus colegas. E você acha, Camila, que então isso é valorização? Isso valoriza a profissão diante do mercado de trabalho? Valoriza a profissão porque não banaliza a prática fonoaudiológica. Mesmo, por exemplo, exercício vocal. Eu fiz um vídeo bem recente, eu ainda não postei aqui, mas vai entrar logo logo, sobre os exercícios que fazemos com tubos, por exemplo. Né? E tubo virou qualquer coisa e não dá para banalizar. Não é qualquer tubo, não é qualquer tamanho de tubo, não é qualquer espessura de canudo. Então tem muita pesquisa que foi feita até chegar ali. Então quando você se limita e você restringe o acesso a esse tipo de conteúdo assim, de qualquer jeito, você está valorizando a sua profissão. E não é para poder segurar. Às vezes a pessoa acha assim, ela não está passando exercício porque ela quer que a gente vá lá pagar para poder saber o exercício que ela vai passar. Não é isso. É uma responsabilidade que eu preciso ter com essas pessoas, porque não dá para você soltar uma receitinha de como fazer e a pessoa sair fazendo. A fonoaudiologia não é feita assim. Existe toda uma investigação da saúde dessa pessoa, dos hábitos, da queixa. Eu não fico só preocupada com a ética em si, de infringir ou não, obviamente que esse é o número 1, mas também existe uma responsabilidade com essa pessoa que está me assistindo, que está recebendo essa orientação. Então, no meu canal... Uma avaliação criteriosa, uma avaliação né? criteriosa. Pra você definir se aquela é a melhor estratégia. Exatamente. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu pensei nesses conteúdos que eu iria compartilhar, de trazer orientações bem específicas, de cuidados, de saúde, de noteadores. Como que eu posso... Eu tenho um problema de voz, o que eu tenho que fazer? Que profissional que eu tenho que buscar? Por onde eu começo? Então, a minha ideia foi de realmente mostrar que, olha, existe um caminho. E na fonoaudiologia você encontra esse caminho. E eu acho que isso é valorização profissional, porque mostra que não estamos aqui somente fazendo uma receitinha de exercícios, somente dando dicas do que é bom, do que não é, do que é mito ou é verdade, pensando na voz, mas também existe toda uma competência técnica para a realização de todos esses exercícios, estratégias e técnicas. Eu acho que a Camila vai ganhar o selo da campanha, entendeu? Oba! Profissional ética, fonoaudiologia valorizada. Que bom! Camila, você acha que isso te destaca no mercado de trabalho? Então, uma atitude profissional, sobretudo dentro das redes sociais que você tem um canal aí com uma grande repercussão, isso te destaca no mercado, essa atitude profissional? Sim, mais ainda do que propriamente eu estar aqui aparecendo em vídeos. Eu sinto que o meu destaque ele vem pelo valor do meu trabalho, pelo meu conhecimento, pelo meu domínio, né, do conhecimento profissional, da habilidade profissional e da minha atitude profissional. Eu acredito muito em profissionalismo com esses 3 domínios. Você tem que ter o conhecimento técnico daquilo que você está transmitindo, que você está trabalhando. Você tem que ter a habilidade para poder desenvolver aquele conhecimento que você tem. Então, assim, ter essa capacidade técnica para fazer as estratégias, para adaptar estratégias quando necessário, né? Para ter uma criatividade de pensando no objetivo, eu consigo desenvolver um trabalho que mais combine com aquela pessoa, e a atitude. E nas redes sociais, a atitude é o que eu vejo que mais se destaca e que mais me coloca em destaque mesmo. Porque eu tenho uma atitude profissional com essas pessoas. Eu tenho respeito com os meus interlocutores, com os meus inscritos, né? Então eu procuro sempre responder as demandas. Então tem sempre muita pergunta, eu sempre respondo. Então com isso eu fiquei como um nome dentro da Voz e da Comunicação aqui nesta mídia. Camila, vamos passar para uma parte que é bem interessante e eu acho que exemplifica isso quando você vai contando tanto da sua trajetória e de como você escolhe passar informação, fica muito claro a sua postura profissional, né? Mas, por exemplo, isso é você. Como você lida, de modo ético, claro, com as pessoas que querem dicas, querem receita de bolo, falam sobre técnicas específicas, né? E insistem numa resposta pronta. Isso aparece demais aqui no canal. Então é até legal a gente conversar sobre isso, porque é mais uma orientação.
Dani, eu não tenho preguiça de responder essas solicitações, de verdade mesmo, porque aparece demais e eu vejo que é uma necessidade e parece que o ser humano ele tem essa necessidade da receitinha, né? E eu acredito que seja também um dos meus objetivos aqui do canal justamente mostrar que não existe uma receitinha. Então toda vez que tem uma pergunta sobre me passe por favor as técnicas para qualquer que seja o objetivo, eu dou uma resposta dizendo, olha, cada caso é um caso, você é uma pessoa com a sua individualidade, com a sua necessidade, sua demanda, tudo isso é muito específico, é preciso, para que você saiba que tipo de exercício você tem que realizar para essa sua demanda, você precisa passar por uma avaliação formal com um fonoaudiólogo. E aí, às vezes, a pessoa se pergunta, puxa, mas você é fonoaudiólogo? Não, uma avaliação formal com fonoaudiólogo, em consultório. Então, eu sempre tenho essa orientação. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que falam só disso. Então, eu fui criando novos quadros no canal justamente por causa dessa demanda. Eu tenho um quadro que chama Cá Responde, que o pessoal pergunta muitas coisas, entre essas muitas perguntas e dúvidas, tem isso sempre. Um outro exemplo, né? Teve um inscrito aqui no canal que falou, olha, como sugestão de vídeo, eu queria que você mostrasse os seus pacientes, os seus clientes, a evolução deles. E eu respondi, falei, olha, por questões éticas e de responsabilidade, confidencialidade com o meu paciente, com o meu cliente, eu não faço esse tipo de vídeo. Então eu sempre deixo isso muito bem claro no canal. E é interessante que as pessoas que me seguem já há algum tempo, elas já viraram essa chave. Então elas já sabem. Então elas já, muitas pessoas que eu vejo que são recorrentes, elas já não estão me perguntando esse tipo de coisa mais. Elas me perguntam sobre hábitos, sobre algumas outras recomendações, sobre direcionamentos. Eu fico muito feliz com isso, porque aí eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu vi aquele seu vídeo sobre voz rouca e eu vi que eu preciso procurar um profissional. É diferente você ter esse movimento do que eu preciso procurar um profissional, eu preciso de uma técnica para melhorar minha voz. Então, eu fico muito contente com esse tipo de feedback, porque mostra que também eu estou mudando o comportamento e a atitude dessas pessoas em relação às suas questões vocais. É bem interessante, porque o modo como você faz isso, a linguagem e o cuidado nas respostas por escrita, naquela que não são em quadros gravados, você deixa claro os motivos pelos quais você não pode fazer isso. Mas sem deixar de ser uma coisa engraçada, divertida, leve, e né? sem deixar de orientar. Essa que é uma questão que eu acho importante. Não dá também... A pessoa ela vem com uma dor, um sofrimento. E eu me propus a estar aqui para poder orientar essas pessoas com relação a essas demandas e essas queixas. Então não teria também como eu simplesmente falar assim, olha, procura um fono. Exatamente. Entendeu? Então eu tenho uma resposta maior, eu tenho um cuidado. Eu sempre comento com o pessoal aqui, gente... Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Então, quando eu vejo... Então, eu sempre falo isso, eu demoro, mas eu respondo. Quando eu não consigo responder escrito, eu respondo em vídeo, faço uma seleção. E assim, meu canal já está com quase 100 mil. E eu ainda faço isso, e pretendo fazer, porque esse é o objetivo desse canal. O objetivo do canal não é ser famosa no YouTube. É sim compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas, trazer uma coisa assim deles sentirem que eles podem ser agentes dessa saúde de cada um e buscar o atendimento mais adequado, sem ter que ficar dando Google lá e procurando tudo quanto é tipo de receitinha e atrasando essa cura para várias questões. Então eu sempre tenho uma orientação seguida de uma recomendação, mas olha, isso aqui é uma orientação para você prestar atenção na sua voz, para você ver se você de repente não está fazendo uma atenção assim enquanto você canta, mas para você entender o que está acontecendo com você, qual o seu diagnóstico, você precisa procurar um fonoaudiólogo, um médico otorrino para ver a estrutura de laringe, e aí eu vou direcionando de acordo com a queixa. E você acha que a tua exposição nas mídias sociais, desse jeito, né, com todo esse cuidado que você está contando pra gente, que efeitos que isso produziu para o seu trabalho ou até mesmo para a fonoaudiologia enquanto ciência, enquanto área? Nos últimos anos, especialmente na área de voz, eu vou puxar sempre para a minha área, que é o que eu tenho mais contato, mas eu percebo que na área de voz profissional, voz cantada, existe um movimento de valorização desse profissional em função mesmo do nosso profissionalismo, do resultado que a gente leva para esse cliente. E é engraçado que aí o maior exemplo disso é que, antigamente,
o cliente, o cantor, o ator, profissional da voz que seja aí, e precisava de fono, era uma coisa assim, segredo. Não podia falar que estava fazendo fono, né? Era assim algum mesmo. demérito, alguma coisa. Nossa, e se alguém descobrir que eu precisei de fono para cuidar da minha voz? Porque eu não sou bom, né? Porque eu não tô sou bom. fazendo Será que eu não direito? sou bom o suficiente? Será que eu não estou fazendo direito? O que eu estou fazendo de errado com a minha voz, que é o meu instrumento e tal? Isso se inverteu de um jeito que eu achei muito bonito de se ver, porque hoje os cantores querem, os atores querem, eles querem mostrar que estão com fono. Então, faz parte de um profissionalismo, aí dizendo deles, do cantor e do ator, ter um fonoaudiólogo para acompanhá-lo. Então, isso para o fonoaudiólogo é incrível. Porque é uma mudança, então as pessoas elas têm prazer em procurar um fonoaudiólogo para resolver as suas questões vocais hoje. É um super reconhecimento, né? Eu acho que para a área de um modo geral, e isso valoriza o nosso fazer cotidiano. Eu acho que a Camila vai dar sim, vai ganhar sim o selinho de profissional ética, né? A gente já sabe que é. A Semana da Valorização Profissional, ela acontece todo ano, sempre com base no Código de Ética. E vocês vão ver uma série de atividades aí nas redes sociais. A Camila vai postar o vídeo no canal dela, a gente vai postar nas nossas mídias sociais também. E vão ter vídeos, posts, entrevistas. Fiquem atentos porque a gente vai passar bastante conhecimento a respeito da ética e de como ser um bom profissional. Muito bem, Dani, eu adorei esse convite, que ficou tudo invertido, porque eu virei a entrevistada e foi ótima a experiência. Sim, foi bem bacana. Né? Então vai ser bom também para as pessoas que seguem aqui no canal, porque a gente tem fonoaudiólogo, tem estudante de fonoaudiologia, tem professor de canto, tem cantor, tem muita gente, tem gente que não tem relação direta com a voz cantada ou voz falada, mas que gosta, que quer melhorar e quer aprimorar a comunicação. Então esse é um vídeo que vai ajudar muita gente também. Muito obrigada pela sua participação. E agora, se você tem dúvidas com relação a tudo isso que a gente conversou, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se você curtiu esse material, deixe também o seu like. E a gente se vê aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!